Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma videoaula. Na aula passada, nós trabalhamos com o tema onomatopeias. Vocês aprenderam que estes sons, eles podem ser representados graficamente. E a onomatopeia, ela foi usada e é usada até hoje em muitas etapas da criação de uma animação. E você também pode ver que nas histórias em quadrinhos, as onomatopeias são muito utilizadas, não é mesmo? Por aquele seu personagem predileto, não é? São sons que contam histórias. Mas hoje nós vamos falar dos efeitos sonoros. Para fazer esses efeitos sonoros, há muitas etapas. Você já imaginou quais são? Hã? São muito. Depende de criação, gente. Depende da criação. Vocês lembram de ter visto sobre a sonoplastia, né? Então, muitos daqueles artistas, eles criam som a partir do momento que eles veem a cena. Só que hoje nós vamos fazer o efeito sonoro num instrumento musical. Que tal nós criarmos o próprio instrumento musical? Vamos lá? Hoje, na nossa oficina de arte, nós vamos produzir um instrumento musical. Aqui na página 214, você pode fazer uma caixa de chuva. A caixa de chuva é muito simples. Você pega uma caixinha de pizza, coloca algumas sementinhas lá dentro, pode ser miçanga, pode ser bolinha de miçanga, pode ser arroz ou feijão, tá? Em seguida, você fecha a caixa. Você pode decorar a tampa com papéis coloridos e depois só sacudir. É fácil, né? É semelhante ao pau de chuva, aquele que é feito, que os indígenas fazem, né? Que é um cabo bem grande. Outra sugestão é, ao invés da caixa de pizza, você utilizar um rolo aí de papel toalha, ou até como esse que eu tenho aqui na mão. Ó, é de costura. Você fecha as duas laterais, as duas extremidades, mas ao fechar a segunda, você coloca os grãozinhos aqui dentro. Este som, ele provavelmente vai ser bem diferente desse que você tem como exemplo na página 214 do seu livro. Ambos fazem com que você trabalhe com o som de uma maneira diferente. Esse é o efeito sonoro. Vamos lá? Vamos produzir? Preste atenção. A professora parou um pouquinho. Deixa eu só mostrar para vocês aqui desde o começo, tá? Ok? Essa, pra gente fazer as maracas. Que tem um efeito sonoro bem interessante. Você pode usar um rolo como esse para criar as formas. Em seguida, você corta as extremidades, olha ali, ó. Para quê? Para que ela se curve para cima. Para que ela possa caber aqui embaixo. Isso. Rola, nesse caso, um rolinho.
Sempre lembrando que esse tipo de material somente um responsável para utilizar. É opcional. Você pode passar ou não a cola. Nesse caso, o efeito sonoro vai optar por arroz. Cola. Fica parecendo um pirulito gigante, né? Para decoração, corte uma folha e contorne o seu rolo. Você também pode usar a pintura, né? É uma opção. Usar a pintura para fazer esse trabalho. Depois de bem seco, você trabalha, ok? Essa é a parte da decoração e é opcional também. Você pode usar fita adesiva colorida ou não. Ou pode usar tirinhas de papéis coloridos para cobrir ou fazer o restante da decoração que você quer. Viu? E você tem várias opções, tá? Esse efeito sonoro é opcional, tá, gente? Você pode criar outros instrumentos e outros instrumentos que sejam bem interessantes. No caso, esse instrumento que a professora mostrou para vocês, que eu optei em mostrar para vocês, é aproveitando o que você tem aí na sua casa, né? Que é o rolo de papel higiênico ou o rolo de papel toalha, certo? E depois esses papéis coloridos que você possa vir a ter. No final do livro, você tem algumas opções, tem alguns papeizinhos, se eu não me engano, que eles são coloridinhos e vocês também podem aproveitar, tá? Ó, você também pode aproveitar na sua decoração, que é o que eu vou fazer agora. Eu vou aproveitar para minha decoração. Vamos lá? Agora eu vou fazer o meu. Vamos lá, então. Ó, fiz o círculo que eu queria, tá? Um pouquinho menor, por causa do contorno do meu tubo, correto? Depois, eu acho que eu vou fazer ele até maior, gente. Ao invés de dentro, eu vou fazer o círculo por fora, que eu quero garantir uma colagem perfeita. E vou aproveitar esse para colar em cima. Em seguida, ó, eu faço o recorte. Deixa eu separar aqui. Primeiro, eu vou reaproveitar esse material, então eu guardo. Marco. Por que que eu vou marcar? Isso mesmo. Para que eu possa fazer as linhas que vão dobrar.
Vou fazer mais picotes. Em seguida, dobro. Para que eu possa passar cola aqui e ela garantir. Eu vou fazer. Você pode optar ou não pelo palito, tá, gente? Ó. A professora vai colando aqui. Pronto. Pronto. Já colei. Certo? Feito. Antes de eu colar a parte de cima, eu vou colocar as sementes que vão fazer o barulho. Coloquei já o grão aqui dentro. Mesma coisa na parte de cima. Eu optei em não colocar o palito, tá? Mas se você for colocar o palito, você pode só dobrar, fazer um pequeno corte aqui, que daí ele entra. Ó, pronto. Agora, eu quero criar o efeito que eu falei, né? Eu vou trabalhar agora com a decoração. Não tem segredo, né, gente? Ó, eu não tenho a fita adesiva. Pronto. Embaixo eu aproveito um pedaço da tira ou não, né? Depende do que eu quero fazer. Deixa ele bem apertado. Pronto. Agora eu vou optar por trabalhar com desenhos em cima da imagem que eu estou criando. Aliás, da imagem não, da decoração, né? Ou tinta, você escolhe como vai fazer a sua aí. Vou aproveitar alguns recortes e algumas imagens para trabalhar. Lembrando que você tem algumas imagens no seu livro que você pode não ter usado. E cores também, papéis coloridos são bem interessantes nesse trabalho, nessa proposta. Depois que eu fizer aqui, a musiquinha parou de tocar. Então,
A professora está fazendo diferente aqui. Aproveitando as tiras que eu tenho para fazer algo diferente aqui. Vamos ver se vai dar certo. Isso, pronto. E depois, os fios de desenho, eu posso usar. E olha o efeito sonoro. O meu lembra o quê? Hein, gente? Ó. Agora que você aprendeu a fazer os efeitos sonoros, olha, que tal contar uma história cheia de efeitos? E começou a chover. Esse aqui tá parecendo mais a cobrinha, né, gente? Então, cada um agora vai fazer o seu efeito sonoro. Esse é só um exemplo, tá? Mas você pode criar. Quero ver, hein? Ótimas criações, pessoal. E até a semana que vem. Tchau!